Você já se sentiu tão cansado que pensou em desistir de tudo? Aquela sensação de que suas forças estão se esvaindo, enquanto os desafios só aumentam? Hoje quero compartilhar algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre os momentos difíceis que você está enfrentando. Uma verdade tão poderosa que tem sustentado os fiéis há milênios, mas que muitos cristãos modernos têm negligenciado em meio à cultura da gratificação instantânea. Esta revelação sobre perseverança não é apenas um conselho motivacional passageiro. É um princípio divino que, quando verdadeiramente compreendido, transforma obstáculos em degraus para seu crescimento espiritual. Pense por um momento. E se cada dificuldade que você enfrenta não for um sinal para desistir, mas um convite divino para desenvolver algo precioso dentro de você? E se o que parece ser seu maior obstáculo hoje for exatamente o que Deus está usando para forjar seu maior testemunho amanhã? A Bíblia nos ensina que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Uma progressão espiritual que revela o propósito oculto por trás de nossas lutas. Quando acordamos pela manhã e enfrentamos aquela sensação de peso, aquela vontade de simplesmente desistir, estamos diante de uma escolha crucial que definirá não apenas nosso dia, mas potencialmente todo o nosso futuro. Há alguns anos, passei por um período em que cada manhã parecia uma batalha apenas para levantar da cama. Os problemas se acumulavam, as portas pareciam se fechar, e aquela voz interior não parava de sussurrar: desista, não vale a pena continuar. Foi nesse momento que descobri o poder transformador da perseverança cristã, não como um simples aguentar passivo, mas como uma postura ativa de fé que enxerga além das circunstâncias. O que descobri, e o que compartilharei com você hoje, mudou completamente minha forma de encarar os desafios. Não é apenas sobre resistir, mas sobre como prosperar mesmo em meio às tempestades da vida. E o mais surpreendente, a chave para essa perseverança transformadora está escondida em um lugar que muitos de nós raramente exploramos nas primeiras horas do dia. Essa chave está na maneira como começamos nosso dia, nos primeiros pensamentos que permitimos habitar em nossa mente, nas primeiras palavras que declaramos e nas primeiras ações que tomamos. A perseverança bíblica não é apenas resistir passivamente às dificuldades, mas escolher ativamente permanecer firme na fé, mesmo quando tudo ao nosso redor sugere que deveríamos desistir. Vamos explorar juntos o que a palavra de Deus nos ensina sobre perseverança. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, encontramos uma perspectiva revolucionária. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Observe como este texto não apenas menciona a perseverança, mas a coloca como parte essencial de um processo divino de maturação. Quando examinamos o contexto desta passagem, descobrimos que Tiago estava escrevendo para cristãos que enfrentavam perseguição e dificuldades extremas. Ele não minimiza seus sofrimentos, mas os convida a enxergá-los através de uma nova lente, a da fé. O princípio motivacional aqui é profundo. Suas provações não são acidentes sem sentido, mas instrumentos precisos nas mãos do oleiro divino, moldando você para um propósito maior. Pense em como isso se aplica à sua vida hoje. Aquele problema no trabalho que parece impossível de resolver? Aquela relação familiar que continua tensa apesar de todos os seus esforços? Aquela luta interna que ninguém mais conhece? Cada uma dessas situações carrega o potencial de desenvolver em você uma perseverança que produzirá um caráter aprovado por Deus. Uma jovem mãe que conheço enfrentava o diagnóstico de uma doença crônica enquanto criava 3 filhos pequenos. Cada manhã era uma batalha contra a dor física e o desânimo. Ela começou a aplicar este princípio de perseverança, iniciando cada dia com declarações baseadas na palavra, mesmo quando não sentia nada.
Esta provação está produzindo perseverança em mim, ela declarava. E esta perseverança está me tornando madura e íntegra. Gradualmente, sua perspectiva mudou. A doença continuava presente, mas não dominava mais sua identidade ou seu propósito. Hoje, seu testemunho de alegria em meio à dificuldade tem inspirado centenas de pessoas. Você já parou para refletir sobre como tem respondido às suas próprias provações? Elas têm te levado a crescer em perseverança ou têm te empurrado para o desânimo e a desistência? Outra passagem fundamental é Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos, com perseverança, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Este texto nos apresenta a vida cristã como uma maratona, não uma corrida de 100 metros. O contexto desta passagem é poderoso. O autor acabou de listar no capítulo anterior uma série de heróis da fé que perseveraram em circunstâncias extremamente adversas. Alguns conquistaram reinos, outros foram cerrados ao meio por sua fé. O princípio aqui é que a perseverança cristã não é medida pelos resultados visíveis, mas pela fidelidade contínua, independentemente das circunstâncias. Na vida moderna, somos constantemente bombardeados com histórias de sucesso instantâneo e soluções rápidas. Mas a verdadeira transformação espiritual raramente segue esse padrão. Um empresário cristão compartilhou comigo como aplicou este princípio após perder tudo em uma crise financeira. Em vez de buscar atalhos éticos duvidosos para recuperar rapidamente suas perdas, ele escolheu o caminho mais longo da integridade, mantendo seus olhos fixos em Jesus, não nas circunstâncias. 7 anos depois, ele não apenas recuperou sua estabilidade financeira, mas desenvolveu um caráter e uma fé que nenhum sucesso material poderia ter produzido. Como você tem corrido sua corrida? Seus olhos estão fixos em Jesus ou nas circunstâncias ao seu redor? Em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, Paulo nos oferece outra perspectiva transformadora. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Observe a progressão espiritual aqui: tribulação, perseverança, caráter aprovado, esperança. Este não é um processo instantâneo, mas uma jornada transformadora. Paulo estava escrevendo para cristãos em Roma, que enfrentavam perseguição crescente. Ele revela que as dificuldades não são apenas obstáculos a serem superados, mas instrumentos divinos para nosso crescimento espiritual. Um pastor que enfrentou o abandono de quase toda sua congregação após tomar uma posição bíblica impopular, me contou como esta passagem se tornou sua âncora. Cada manhã, ele disse, eu me lembrava que esta tribulação estava produzindo algo valioso em mim. Hoje, anos depois, ele lidera uma comunidade vibrante de fé, e seu testemunho de perseverança inspirou muitos outros líderes a permanecerem fiéis em tempos difíceis. Você tem conseguido enxergar suas tribulações como parte de um processo divino que leva à esperança? Se estas verdades bíblicas tocaram sua alma, deixe seu like e escreva "Perseverarei em Cristo" nos comentários. Aproveite também para se inscrever no canal e receber diariamente palavras que fortalecem sua fé. Agora que compreendemos o fundamento bíblico da perseverança, vamos explorar como podemos aplicá-la praticamente em nossa vida diária, especialmente ao começar nosso dia. Porque a verdade é que a perseverança não é apenas um conceito teológico para admirarmos de longe, é uma disciplina espiritual que podemos cultivar intencionalmente a cada manhã. A primeira estratégia prática que quero compartilhar com você é o que chamo de ritual da manhã perseverante. Esta prática simples, mas poderosa, envolve dedicar os primeiros momentos do seu dia para estabelecer uma mentalidade de perseverança. Antes mesmo de pegar seu celular ou se preocupar com as tarefas do dia,
Reserve 5 minutos para declarar verdades bíblicas sobre perseverança sobre sua vida. Você pode começar com uma declaração simples como: hoje, pela graça de Deus, perseverarei em todas as circunstâncias. As dificuldades que enfrentarei estão produzindo um caráter aprovado em mim. Esta prática aparentemente simples tem um efeito profundo em como seu cérebro processa os desafios ao longo do dia. Em vez de entrar em modo de pânico ou desistência, quando as dificuldades surgem, você já estabeleceu um padrão mental de perseverança. Um dos desafios comuns que enfrentamos ao tentar implementar esta prática é a pressa matinal. Muitos de nós acordamos já atrasados, pulando direto para nossas responsabilidades sem esse momento crucial de preparação espiritual. Para superar este obstáculo, experimente preparar tudo o que puder na noite anterior: roupas, marmita, materiais de trabalho, para ganhar esses preciosos minutos matinais. Lembre-se, o que você faz nos primeiros momentos do dia frequentemente determina como você responderá aos desafios que surgirão mais tarde. Uma mãe de 3 filhos me contou como esta prática transformou sua vida familiar. Anteriormente, ela começava cada dia reagindo às demandas e crises, sentindo-se constantemente sobrecarregada. Ao implementar o ritual da manhã perseverante, acordando 15 minutos antes de seus filhos, ela encontrou a força interior para responder, em vez de apenas reagir. A diferença não está nas circunstâncias, ela me disse, mas na minha postura interior diante delas. Você tem dedicado os primeiros momentos do seu dia para estabelecer uma mentalidade de perseverança? Ou tem permitido que as circunstâncias ditem seu estado emocional desde o primeiro instante? A segunda estratégia prática é o que chamo de comunidade de perseverança. A Bíblia nunca apresenta a perseverança como uma jornada solitária. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24, somos instruídos a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Precisamos de pessoas que nos incentivem a perseverar quando queremos desistir. Isso pode tomar a forma de um parceiro de oração com quem você se comunica brevemente cada manhã, um pequeno grupo que se reúne semanalmente para compartilhar lutas e vitórias, ou mesmo um mentor espiritual que o ajude a manter a perspectiva nos momentos difíceis. O formato é menos importante que a função. Ter pessoas que o conhecem o suficiente para perceber quando você está prestes a desistir e que tem permissão para falar verdade em sua vida. Um dos desafios nesta área é nossa tendência cultural ao individualismo e a falsa crença de que precisamos resolver tudo sozinhos. Para superar este obstáculo, comece pequeno. Identifique uma pessoa de confiança e peça especificamente para que ela o apoie em sua jornada de perseverança. Seja vulnerável sobre suas lutas e específico sobre como essa pessoa pode ajudá-lo. Um jovem profissional compartilhou como estava, prestes a abandonar seu chamado ministerial devido a repetidas rejeições e portas fechadas. Foi sua comunidade de perseverança. 3 amigos que se reuniam com ele semanalmente, que o ajudou a manter a perspectiva e continuar perseverando. Hoje ele lidera um ministério inovador que alcança pessoas que a igreja tradicional raramente consegue tocar. Você tem uma comunidade de perseverança em sua vida? Existem pessoas que têm permissão para falar verdade quando você está prestes a desistir? A terceira estratégia prática é o que chamo de diário de vitórias. Esta prática envolve documentar regularmente não apenas os grandes triunfos, mas especialmente as pequenas vitórias diárias de perseverança. Ao final de cada dia, reserve alguns minutos para anotar pelo menos uma situação em que você escolheu perseverar em vez de desistir. Com o tempo, este diário se torna um poderoso testemunho da fidelidade de Deus e um recurso para os momentos em que sua fé estiver vacilante. Quando enfrentar uma montanha aparentemente intransponível, você poderá olhar para trás e ver o registro de todas as outras montanhas que pareciam impossíveis, mas que você superou com a força que vem do Senhor. Um desafio comum nesta prática é nossa tendência a minimizar as pequenas vitórias e focar apenas nos grandes obstáculos que ainda não superamos. Para contrariar esta tendência,
Estabeleça o hábito de celebrar conscientemente o progresso, não apenas a perfeição. Uma vitória de perseverança pode ser tão simples quanto manter a calma durante uma conversa difícil ou escolher perdoar quando seria mais fácil guardar ressentimento. Uma professora cristã compartilhou como seu diário de vitórias a ajudou a perseverar durante um ano escolar particularmente desafiador, com alunos difíceis e pouco apoio administrativo. Cada noite, ela disse, eu escrevia uma pequena vitória, mesmo que fosse apenas conseguir sorrir genuinamente para o aluno mais problemático. Essas pequenas vitórias ao longo do tempo me deram força para continuar quando eu queria desistir. Ao final daquele ano, vários de seus alunos haviam feito progressos notáveis, não apenas academicamente, mas em seu desenvolvimento pessoal. Você tem registrado e celebrado suas vitórias de perseverança? Ou tem permitido que os desafios ainda não superados dominem sua perspectiva? Estas 3 estratégias, o ritual da manhã perseverante, a comunidade de perseverança e o diário de vitórias, não são apenas técnicas motivacionais. Elas são disciplinas espirituais que alinham nossa vida com as verdades bíblicas sobre perseverança que exploramos anteriormente. Quando praticadas consistentemente, elas não apenas nos ajudam a perseverar, mas transformam nossa compreensão das dificuldades, permitindo-nos ver como Deus as está usando para nosso crescimento e sua glória. Qual destas estratégias você sente que precisa implementar mais urgentemente em sua vida? O que está impedindo você de começar hoje mesmo? Agora, quero convidá-lo a um momento de reflexão mais profunda. Vamos pausar juntos e permitir que estas verdades sobre perseverança não apenas informem nossa mente, mas transformem nosso coração. Feche os olhos, se possível, e respire profundamente enquanto meditamos na jornada de perseverança que Deus está traçando em sua vida. Pense por um momento nas áreas onde você tem lutado para perseverar. Talvez seja em seu casamento, onde a comunicação tem sido difícil. Talvez seja em sua carreira, onde as oportunidades parecem limitadas. Talvez seja em sua saúde, enfrentando uma condição que parece não ter fim. Ou talvez seja em sua própria jornada espiritual, onde a presença de Deus tem parecido distante. Reconheça honestamente diante do Senhor onde você tem sentido vontade de desistir. Não há vergonha em admitir nossas fraquezas diante daquele que já conhece cada um de nossos pensamentos. Na verdade, é precisamente em nossa fraqueza que sua força se aperfeiçoa, como nos ensina 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Agora, considere esta pergunta. O que seria possível se você perseverasse por mais um dia, uma semana, um mês nesta área? Não por suas próprias forças, mas sustentado pela graça de Deus. Que testemunho poderia emergir de sua fidelidade contínua, mesmo quando não vê resultados imediatos? Lembre-se de que a perseverança bíblica não é uma questão de força de vontade humana, mas de rendição à força divina trabalhando em nós. Como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Você não está sozinho nesta jornada. O mesmo Deus que iniciou a boa obra em você é fiel para completá-la. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você, dando-lhe força para perseverar quando suas próprias reservas estão esgotadas. Permita-me guiá-lo em uma oração que podemos fazer juntos, uma oração de compromisso com a perseverança. Pai Celestial, venho diante de Ti, reconhecendo minha tendência a desistir quando o caminho se torna difícil. Confesso as vezes em que escolhi o caminho mais fácil em vez de perseverar na jornada que Tu traçaste para mim. Perdoa-me pelos momentos em que duvidei do Teu propósito nas provações que enfrento. Hoje, escolho ver minhas dificuldades através dos Teus olhos, não como obstáculos sem sentido, mas como instrumentos do Teu amor, moldando-me à imagem de Cristo. Reconheço que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Senhor Jesus,
Tu que perseveraste até a cruz por amor a mim, concede-me a graça de seguir teus passos. Ajuda-me a manter meus olhos fixos em ti, o autor e consumador da minha fé, em vez de nas circunstâncias ao meu redor. Espírito Santo, fortalece-me nas minhas fraquezas. Nos momentos em que quero desistir, lembra-me das promessas de Deus. Capacita-me a perseverar não por minha própria força, mas pelo teu poder que opera poderosamente em mim. Comprometo-me a começar cada dia renovando minha mente com a verdade da tua palavra. Comprometo-me a buscar comunidade que me incentive a perseverar. Comprometo-me a registrar e celebrar as vitórias que tu me concedes ao longo do caminho. Que minha vida de perseverança seja um testemunho da tua fidelidade e um encorajamento para outros que estão lutando para não desistir. Que através da minha jornada, outros possam ver que vale a pena confiar em ti, mesmo quando o caminho é difícil. Em nome de Jesus que perseverou até o fim por amor a mim, eu oro. Amém. Sinta a paz que vem de entregar suas lutas ao Senhor. Sinta a esperança que nasce da certeza de que Ele está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sinta a força renovada que vem de saber que você não está perseverando por suas próprias forças, mas pela graça abundante que Ele supre. Imagine-se daqui a um ano, olhando para trás para este momento. Imagine o testemunho que você terá de como Deus o sustentou através de cada desafio. Imagine as pessoas que serão encorajadas por sua história de perseverança. Imagine a profundidade de caráter e a intimidade com Deus que terão sido forjadas no fogo das provações que você enfrentou sem desistir. Esta é a promessa da perseverança cristã. Não apenas que sobreviveremos às dificuldades, mas que seremos transformados por elas, tornando-nos mais semelhantes a Cristo, mais eficazes em nosso testemunho, mais profundos em nossa fé. Se esta oração tocou seu coração e você ainda não interagiu, deixe seu like agora mesmo e escreva "Perseverarei com fé" nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para receber diariamente mensagens que renovarão sua fé e o fortalecerão para perseverar em sua jornada cristã. Ao concluirmos nossa jornada de hoje sobre perseverança, quero que você leve consigo algumas verdades fundamentais que podem transformar completamente a maneira como você enfrenta os desafios diários. Primeiro, lembre-se de que a perseverança não é apenas resistir passivamente às dificuldades, mas uma postura ativa de fé que transforma obstáculos em oportunidades de crescimento. Como vimos nas Escrituras, Deus usa nossas tribulações para produzir em nós um caráter aprovado que gera esperança inabalável. Segundo, compreenda que começar seu dia estabelecendo uma mentalidade de perseverança através do ritual da manhã perseverante pode mudar completamente como você responde às dificuldades que surgem. Aqueles primeiros momentos do dia são sagrados e estabelecem o tom para tudo que virá depois. Terceiro, nunca subestime o poder da comunidade na sua jornada de perseverança. Não fomos criados para perseverar sozinhos. Quando nos conectamos com outros crentes que nos incentivam a continuar quando queremos desistir, experimentamos a graça de Deus de maneiras tangíveis. Quarto, celebre suas vitórias de perseverança, por menores que pareçam. Cada momento em que você escolhe continuar quando seria mais fácil desistir é uma declaração de fé que honra a Deus e fortalece seu espírito para os desafios futuros. Por fim, lembre-se sempre das palavras de Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Sua perseverança não é em vão. Há uma colheita prometida para aqueles que recusam desistir. Quando você acordar amanhã de manhã, faça uma escolha consciente pela perseverança. Declare as verdades da palavra de Deus sobre sua vida antes mesmo de colocar os pés no chão. Conecte-se com sua comunidade de fé que o incentiva a continuar. Registre suas vitórias, por menores que pareçam, e, acima de tudo, mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, que por causa da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Sua história de perseverança
pode se tornar um farol de esperança para muitos outros que estão lutando para não desistir. Seu testemunho de fidelidade em tempos difíceis pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para encontrar coragem para continuar sua própria jornada. A perseverança não é apenas uma virtude cristã. É um testemunho poderoso do caráter de Deus trabalhando em nós. Quando perseveramos em meio às dificuldades, declaramos ao mundo que servimos um Deus que é digno de nossa confiança contínua, mesmo quando o caminho é árduo. Que você comece cada dia com a certeza de que o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Que você encontre força renovada para perseverar, não por sua própria força de vontade, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em você. E que sua vida de perseverança inspire muitos outros a continuarem correndo com perseverança a corrida que lhes foi proposta. Fortaleça sua fé deixando seu like, comentando sua experiência de perseverança e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma mensagem inspiradora que o ajudará a começar cada dia com a mentalidade correta para perseverar em sua jornada cristã. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando para não desistir. Sua palavra de encorajamento pode ser exatamente o que essa pessoa precisa hoje.